pessoal, então, primeiramente boa tarde. Eu vim apresentar para vocês algumas ferramentas que o agricultor pode utilizar no campo para facilitar, para ajudar no seu dia a dia, ou também para prever dados climáticos, esse tipo de informação. Tá? Então, bom, o Fábio já me apresentou, eu sou formado em Ciência da Computação, faço parte hoje do programa de mestrado em Ciência da Informação na Unesp de Marília. Aqui estão meus contatos, tá? E depois eu posso voltar nesse slide para anotar os contatos. Bom, eu vou dar uma pequena introdução a sistemas de informação, um pouco sobre agricultura de precisão, já aproveitando o gancho que a Renata fez na apresentação anterior. Vou falar sobre os tipos de aplicativo que a gente encontra hoje, que podem ser usados no meio agrícola, e vou mostrar alguns exemplos de cada um dos tipos. Tá? Então, sistemas informacionais. Desde o surgimento da agricultura, os agricultores executam métodos e foram passando de pai para filho esses métodos. Alguns filhos foram anotando. Todas essas anotações, toda informação que ele armazena ou que ele faz a gestão, eu posso chamar como um sistema de informação. Por exemplo, uma gestão de contas, eu posso tratar isso no papel ou no meio informatizado. Então, atualmente, o método mais comum nas grandes propriedades é o meio informatizado. Nas pequenas, ainda se faz muito uso do papel, de cadernetas, esse tipo de sistema. E o sistema ele pode, hoje, ser usado tanto para computadores quanto para dispositivos móveis. Então, são sistemas muito úteis para coletar ou representar dados, os dispositivos móveis. E eu posso ter isso embarcado em implementos agrícolas, ou eu posso ter isso no meu próprio smartphone. Tá ok? Então, agricultura de precisão. Aqui com base em Molim, é possível concluir que a agricultura de precisão ela utiliza de tecnologias da informação para coletar os dados e armazenar esses dados em algum sistema. E eu posso visualizar isso visando reduzir custos, reduzir o uso de agrotóxicos, enfim. Então eu posso ter dados georreferenciados que vão ajudar na minha produção, no meio agrícola, e eu posso ter simplesmente os dados de gestão. Tá ok? Então, qual que é o desafio? O desafio seria transformar os dados que eu coleto, então por meio de máquinas agrícolas, por meio do meu smartphone, notícias, todos esses dados, transformar eles em informação e utilizar para tomada de decisão. Então aqui eu trouxe um exemplo de um gráfico, na qual, de acordo com o meu nível de infestação, eu tenho eu posso ter um dano econômico se eu fizer uma aplicação de um defensivo tardia. Eu posso ter uma aplicação desnecessária se eu fizer essa aplicação antecipada. Então, cruzando essas informações, por exemplo, de dados climáticos, informação de produtividade, cruzando essas informações eu posso achar o momento ideal de aplicar o defensivo agrícola, que eu não vou desperdiçar, e também não vou ter um dano econômico na minha produção. Então esse aqui é só um exemplo para tomada de decisão, como que eu posso reduzir o custo e ao mesmo tempo ajudar o meio ambiente reduzindo a aplicação de defensivo. Então aqui seriam os tipos de aplicativo, tá? Então eu listei aplicativos climáticos, aplicativos de notícia, de gestão, aplicativos de informação. O que seriam aplicativos de informação? Seriam aplicativos que trazem conhecimento para mim. Então, tem aplicativos seriam do tipo uma enciclopédia. Ele traria informações para mim de uma praga, informações de uma colheita, de um plantio. Eu tenho ferramentas que vão me ajudar a fazer cálculos, a regular a máquina, esse tipo de ferramenta.
monitoramento, automação e tem alguns aplicativos mistos que fazem gestão e ao mesmo tempo fazem monitoramento. Eu vou mostrar mais para frente nos exemplos. Então aqui alguns exemplos de aplicativos climáticos. Então tem o AgriTempo GIS e o AgriTempo. Esses dois aplicativos eles são disponibilizados pela Embrapa. E a principal diferença deles, o GIS ele traz um radar com previsões de geadas, alguns dados georreferenciados mais precisos do que o AgriTempo. O AgriTempo eu simplesmente seleciono a região que eu estou e ele vai me mostrar um mapa de calor, esse tipo de previsão. Além, é claro, de me falar a temperatura em graus, a umidade, quanto que choveu. Aí eu tenho o Climatempo, que ele é bem conhecido na internet. Ele também traz para mim um mapa de radar, tá? E o SOS Chuva, que ele traz para mim os principais pontos onde estão ocorrendo chuvas e para onde que ela está indo. Se tem previsão de raios, esse tipo de informação. Entre outros, aqui eu só trouxe alguns, tá? Então não quer dizer que só esses aplicativos são bons. Existem outros aplicativos climáticos tão bons quanto. De notícias. Eu trouxe um dos principais aplicativos de notícia hoje, que é o AgroLink. Tá? Então ele traz notícias da agricultura, da pecuária, de negócios e notícias gerais do campo. Nesse aplicativo eu consigo configurar algumas produções. Eu produzo leite. Eu lido com um porco para corte. Então eu faço algumas configurações e ele traz algumas cotações aqui de commodities para aquilo que eu configurei. Além disso, ele também tem previsão de clima e cotação de commodities. E trouxe também o Globo Rural. Também é bem conhecido, um portal de notícias agrícolas. Para gestão, trouxe outro aplicativo da Embrapa, seria essa roda de reprodução. O aplicativo tem esse nome, chama Roda de Reprodução, na qual eu cadastro meus animais e eu informo em qual ciclo que ele está. Eu acabei de inseminar esse animal, então daqui tanto tempo vai nascer a cria dele. E nisso eu consigo ter a roda desde a inseminação até o nascimento da nova cria. E eu consigo saber qual animal que está em qual ponto do ciclo através dessa roda de reprodução. Tem o custo fácil. Nesse custo fácil ele é bem complexo, assim, é da Embrapa também. Eu consigo fazer os cálculos dentro da minha propriedade. Então eu informo insumos, eu informo quanto que eu consigo render minha produção, qual o valor daquele cultivo. E um ponto bem interessante desse aplicativo é que ele faz previsões. Então eu consigo, através dos dados que eu informei, calcular se eu vou ter um lucro com aquela produção ou não. Inclusive ele faz a comparação, por exemplo, de um custo com silagem ou com pasto normal, sem alimentação por coxo. Então ele faz a comparação desses dois. Então o meu animal que é alimentado no coxo, ele recebe mais nutrientes e vai produzir mais. Um animal que só fica no pasto, ele se alimenta um pouco pior e ele não vai produzir tanto. Então ele faz a comparação do meu gasto com alimentação e a rentabilidade do meu negócio. E tem esse outro aplicativo de gestão, chama FarmMilk. Ele é bem completo para a gestão de laticínio. Então eu posso cadastrar o meu animal nesse aplicativo e a partir dali eu faço todo o controle de vacinas, das crias, do tempo que ele vai levar para criar, se a cria nasceu macho, se nasceu fêmea, se as vacinas estão dentro do prazo, a quantidade de vacas que não estão em lactação, as vacas que estão em lactação e as vacas que estão
prestes a entrar em lactação. Lactação seria a hora que eu vou fazer a ordenha da vaca, quando ela está pronta para ordenhar. Ok? Então esses são alguns exemplos de aplicativos para gestão. Lembrando que os aplicativos da Embrapa são todos aplicativos gratuitos. Alguns dos outros que eu apresentei não são. Aqui os aplicativos de informação. Então eu trouxe esse aplicativo chamado Isagro. Ele é um aplicativo que tem diversas culturas e ele não traz todas as culturas para o seu smartphone. Então ele não sobrecarrega o smartphone com dados. A partir do momento que eu escolhi, por exemplo, o algodão, escolhi a cultura do algodão, eu clico nela, ele faz o download dos dados daquela cultura. E dentro da agricultura eu consigo pesquisar doenças, plantas daninhas, algumas informações sobre aquela cultura. Variedades da cultura. Então, por exemplo, milho tem várias variedades de sementes. Então ele traz para mim todas essas informações de cultivo, de manejo daquela cultura. Tem o aplicativo da Adama. Esse aplicativo ele já traz algumas culturas padrões. Então, hoje ele tem algodão, café, cana, milho, soja e trigo. E conforme eu expando, por exemplo, eu clico no algodão, ele abre para mim aqui a parte de doenças, plantas daninhas e pragas. Então, ele é um aplicativo mais voltado para danos à planta. Então, danos com doenças, plantas daninhas e insetos, pragas. E traz para mim informações sobre determinada doença. Então, eu posso selecionar um fungo, por exemplo, ele vai me falar qual que é o produto que eu posso usar para combater aquele fungo. Então ele traz esse tipo de informação. E tem esse aqui que é o Pasto Certo, ele é da Embrapa, e ele traz para mim variedades de cultivo para pasto. Então, de repente eu vou cultivar um gado para leite, eu uso determinado tipo de pasto. Um gado de corte é outro tipo de pasto. Eu tenho cavalos na minha propriedade, ele come um pasto diferente do que um gado de corte. E aqui ele faz inclusive comparações. Eu posso selecionar mais de um tipo de pastagem e ele traz para mim a comparação nutricional dessas pastagens. Então, qual pasto tem mais proteína, qual que eu posso usar para qual tipo de criação. E é da Embrapa, é um aplicativo gratuito. Os demais também são gratuitos, tá? Agora, ferramentas. Aqui eu trouxe algumas ferramentas. Tem esse AgriPrecision. Ele é uma ferramenta que tem funcionalidades gratuitas e funcionalidades pagas. Então, com esse aplicativo eu consigo montar um mapa de amostragem para fazer uma coleta do solo e realizar análise. Ele não realiza análise, mas ele gera um mapa onde eu posso fazer as coletas. Entre outras informações do manejo da minha propriedade. Um medidor de áreas. Então, o medidor de área ele serve para basicamente medir a área, certo? Calcular distâncias. Tem o Suplementa Certo da Embrapa. O que é o Suplementa Certo? Ele faz praticamente aquilo que o custo fácil faz. Ele compara, ele faz o cálculo do que eu vou gastar para produzir o meu produto. Aqui no caso esse aplicativo seria específico para gado de corte. Então ele fala se o meu gado vai engordar mais ou menos com a ração e o que compensa investir. Compensa investir num gado confinado e tratar ele com ração ou compensa deixar ele no pasto. Aqui ele faz todos esses cálculos automaticamente, informando os campos necessários. Algumas ferramentas da Jato, tá? Então tem essa ferramenta Spray Tracker, que ele faz, através de uma ferramenta na internet, você define uma pulverização e no aplicativo o operador consegue visualizar onde que é a área, qual que é o produto que ele tem que aplicar. E ele tem todas as informações no celular. Depois eu consigo
quando ele executa essa operação, eu consigo saber por onde que ele passou. Ele faz o rastreamento GPS daquela pulverização. O calibrador costal, ele serve para calibrar o meu equipamento costal, para ver se ele está aplicando ou não o defensivo na quantidade certa. Bicos paracostais, ele vai indicar para mim o bico específico para uma determinada pulverização. Então, de fungicida, inseticida, herbicida. Eu vou informar a quantidade que eu desejo aplicar e ele vai me falar se aquele bico está certo ou não para aquela aplicação. E aqui uma outra tela que ele mostra inclusive o bico e o código do bico para você comprar. Aqui já entra aquelas ferramentas mistas que eu falei. Então, de monitoramento e automação, é uma ferramenta que ela faz toda a gestão da sua fazenda e ela faz a automação de irrigação. Então, se o solo está pouco úmido, eu estou com um dia ensolarado, não vai chover, ele me avisa que eu tenho que pulverizar. É um software bem interessante de automação e monitoramento. Aqui o Strider, que ele tem 4 links, é um Strider Protector, que ele faz o mapeamento de doenças. O Strider Base, que faz toda a parte de logística da minha propriedade. O Space, com fotos de satélite. E o Strider Tracker, que ele rastreia minhas máquinas. Essa aqui é a lista de aplicativos da Embrapa. Então ela tem uma gama grande de aplicativos, todos gratuitos, tá? E é isso aí, pessoal. Obrigado.